Olá, meu aluno, tudo bem? Aqui é o professor Aslan Jones e nessa aula eu venho trazendo, olha só, as informações importantes desse profissional de sucesso que é o auxiliar administrativo, ou digamos, você, profissional inteligente, aluno inteligente. Já começando, eu quero falar sobre as funções. Eu quero que você entenda um pouco sobre esse cargo, né, que você vai exercer. Se você estiver fazendo esse curso para você conseguir o primeiro emprego, você está no caminho certo. Se também você estiver fazendo esse curso para aprimorar os seus conhecimentos, você também está no caminho certo. Porque assim, educação nunca é demais. E a minha dica, sempre se qualifique muito, estude muito, faça muitos cursos. Pode ter certeza que você vai alcançar os seus objetivos. E o sonho, ele vai chegar, olha só, o sucesso também muito mais rápido do que você espera. Então, esse profissional que é o auxiliar administrativo é o profissional que trabalha na área administrativa de qualquer empresa, de qualquer organização, auxiliando o administrador, ou digamos, o seu superior, em suas atividades rotineiras no dia a dia e também no controle e gestão financeira. Agora lembrando que o auxiliar administrativo, ele é o profissional que pode trabalhar, olha só, em recepção, pode trabalhar em recursos humanos, ou digamos, toda a empresa. Referente, né, às áreas, né, administrativas, né, as funções, as atividades administrativas que esse profissional tem que exercer. E lembrando, primeiramente, eu quero falar aqui de organização, de empresa. O que é uma empresa? Uma empresa é um conjunto de pessoas, ou digamos, é uma organização de pessoas. Lembrando que você vai trabalhar com pessoas, tá? Pessoas, então tenha uma boa comunicação. Se você não tem uma boa comunicação, comece a praticar. Mas como? Olha só a dica: lendo muito. Se você ler, se você pesquisar, se você estudar, é claro que você vai aumentar, né, os seus conhecimentos e também a sua comunicação. É o trabalho em equipe. Uma sugestão boa para você. Vamos lá. Antes de terminar a aula, eu também faço sugestões. E eu vou passar uma sugestão muito boa de pesquisa para você. E não esqueça de pegar o seu bloco de nota, né, para você fazer anotações de tudo. Nessa aula que eu estou passando aqui, né, para você. Continuando, esse profissional, o auxiliar administrativo, realiza atividades com certa autonomia, mas sempre sob supervisão. Lembrando que sempre esse profissional ele tem, né, o seu superior, para quem ele vai prestar assistência, auxiliando. E lembrando que esse profissional, o auxiliar administrativo, é também o assistente administrativo. Então, não tem diferença auxiliar administrativo e também assistente administrativo, porque os dois exercem a mesma função. Aí, a empresa ela vai analisar, né, dependente aí da região, vai ter o piso salarial referente a esse cargo, mas é uma área administrativa, é um trabalho administrativo. E se você estudar, é porque você quer alcançar esses objetivos que eu estou falando aqui. Então, assim, pega as informações desse curso e começa a colocar em prática. Por quê? Eu vou trazer muito conteúdo mesmo para você, olha só, ter crescimento profissional e também pessoal, que eu vou trazer dicas como qualificação pessoal, que é você, é a primeira impressão, digamos, que você vai passar para as empresas, né? Se você já estiver nela, é claro que você vai crescer mais ainda. Mas se o primeiro emprego, tá ok? Você já está se preparando também. Esse profissional coordena atividades administrativas. Vamos lá. Coordena está na base da administração. O que é administrar? É resolver problemas. O que é administrar? É tomar decisões. O que é administrar? É trabalhar com eficiência, tendo resultados eficazes, alcançando os objetivos empresariais.
Também na parte financeira e de logística da unidade, ou digamos, né, da empresa. Organiza os arquivos, controla os recebimentos e também remessas de correspondências e documentos. Redige cartas, gerencia informações, cuida das contas a pagar, entre outras atribuições. Mas, professor, vamos lá tirar uma dúvida aqui, né? Eu vou fazer tudo isso dentro de uma empresa? Isso vai depender também do porte e vai depender do ramo, tá ok? Mas assim, digamos que um auxiliar administrativo, ele vai trabalhar em um escritório de contabilidade. Esse profissional, ele vai fazer a contabilidade? Não, quem vai fazer é o contador. Ele vai prestar assistência, vai auxiliar, como por exemplo nos documentos, nas pastas, nos arquivos, fazer agendamento com os clientes. Essa parte aí administrativa que o superior, no caso, né, o superior, ele não vai fazer, mas vai ter alguém que vai fazer. Ou digamos, o braço direito do superior, do administrador, que é quem? O auxiliar administrativo. Por isso que você está em uma área boa, ou digamos, desenvolvendo ainda mais a capacidade de crescer. Quais as características necessárias para esse profissional? Eu vou falar aqui, acompanha comigo essa leitura para você entender muito. Olha só, atenção, ela tem que ser redobrada aqui. Capacidade de concentração, capacidade de lidar com o público, com as pessoas. Aqui eu estou falando de comunicação. Então, trabalhe essa parte, seja comunicativo. Capacidade de organização, colocar tudo em seu devido lugar. Identificar, limpar. Isso é um atributo muito importante para esse profissional. Metodologia. O que seria uma metodologia, né? Você sempre desenvolver como que você vai trabalhar e da melhor forma possível. Também dinamismo, ou digamos, seja proativo, sempre aprenda muito. Tem essa parte aí de entusiasmo também. Determinação, tenha foco sobre o que você vai fazer. Conhecimento de assuntos gerais, isso também vai ser importante. Saber trabalhar sob pressão. Por quê? O superior, ele pode, né, estar fazendo ali alguns pedidos referente às suas atividades e realmente você vai ter que fazer. Saber administrar o tempo ou gerir o tempo da melhor forma possível. Isso se faz com muita organização. Ou digamos, ter uma agenda vai ajudar muito esse profissional. As dicas que eu estou passando aqui é exatamente para isso. Para você, ou digamos, né, todos que vão fazer esse curso, realmente colocar tudo isso em prática. Também saber lidar com números são dicas, tá? Mas você pode ir crescendo, pode ir aprendendo muito mais. O que eu estou falando aqui não é que você vai fazer tudo, mas você vai aos poucos, né? Sempre melhorando. Ter boa memória, isso é bom. Bom humor, paciência, porque você vai trabalhar com clientes, você vai trabalhar com pessoas. Confiabilidade, responsabilidade e ter dedicação no que for fazer. Ou digamos, seja proativo, seja dinâmico. Também tenha flexibilidade. Se adapte a cada tarefa, a cada atividade que o seu superior, olha só, coordenar para você, tá ok? Fazer essa liderança aí. Agora tenha em mente, para você crescer, ser um bom profissional, então você precisa fazer o que? Estudar e se qualificar muito mais. Como por exemplo, qualificação pessoal e qualificação profissional. A qualificação profissional é essa que você já está fazendo aqui, mas você pode estudar muito mais. E a qualificação pessoal são as dicas que também você pode colocar, olha só, em sua mente e praticar. Qualificação pessoal é ética, tá ok? Responsabilidade, ter uma boa comunicação, trabalhar em equipe, isso daí é qualificação pessoal.
Então, coloque em prática também. Qual a formação necessária para trabalhar como auxiliar administrativo? Olha só o que eu vou falar aqui, né, para você entender mais. É ter no mínimo aí um ensino médio completo, ok? Mas professor, eu não tenho um ensino médio completo, eu tenho o ensino fundamental. E agora? Eu posso fazer? Claro que você pode fazer. Por quê? Se você tem um fundamental, você vai fazer o ensino médio. Isso é lógica. Então pode fazer sim, mas a minha dica não é porque você tem um fundamental que tem que parar ali. Continua os seus estudos, porque é uma coisa muito importante. Você estudar, né? Ter o seu certificado, o seu diploma de ensino médio também, caso você não tenha. Porque assim, tem muitas pessoas que estão fazendo esse curso que já tem graduação. Eu estou passando essa dica para quem está no ensino fundamental e que pode fazer o ensino médio, é claro que vai fazer, e pode também ir para uma faculdade. Olha só as dicas. Agora, não sendo como regra, por ser uma profissão de apoio e também de assistência, não há uma formação essencial, mas eu sugiro, tá ok, que no mínimo tenha o ensino médio completo. Mas se não tiver, tudo bem, tá ok? Tudo bem. Mas a minha dica é, não pare de estudar, tá certo? Eu posso ser contratado se eu tiver no ensino fundamental? Pode sim. Isso aí vai ser a empresa, né, que vai fazer essa decisão. Ah, então eu vou continuar meus estudos. Isso mesmo, tem que continuar. Ensino médio, vou ser contratado? Claro que vai. Tanto no fundamental como no médio. Agora sim, no mínimo, tá? Você vai ter o ensino médio completo, ok? Estou falando aqui no mínimo. Isso daqui vai ajudar muito, tá certo? Vai ajudar muito você tomar essa decisão. Mas tem a probabilidade de você ser contratado com fundamental. Olha só essas informações. Também, para um estudante de administração, é muito interessante atuar como auxiliar administrativo, pois nele aprende na prática conceitos teóricos passados na faculdade e também em cursos, além de estar sendo supervisionado por um profissional da área que pode ajudar e também tirar dúvidas conceituais sempre que necessário. E tem muitas pessoas, né, que, como eu falei, que estão fazendo esse curso que já tem a faculdade de administração e estão fazendo o quê? Estão se capacitando, se qualificando, se atualizando muito mais, porque o mercado ele está exigente, mas assim, está contratando pessoas que estão, olha só, se qualificando, se atualizando muito mais. Por isso que é muito importante você entender essa parte. Não é apenas fazer uma faculdade e já está no topo. No topo vai estar aquela pessoa que sempre vai estar se qualificando, estudando muito, tirando suas dúvidas, sendo humilde. Se você não sabe, então pergunta. Assim você vai aprender muito também. Então, como eu falei aqui, ó, você vai tirando dúvidas, você vai perguntando às outras pessoas, porque você vai fazer isso na prática. É exigido geralmente que o profissional tenha boa comunicação. Geralmente, tá? Mas a minha dica maior é o quê? É que tenha comunicação, porque é a comunicação que vai ser a base de tudo. Porque vai ter que se comunicar com o superior, com os colegas, com os outros departamentos, vai receber clientes e muito mais. Por isso que tem que ter essa boa comunicação. Conhecimento do idioma inglês é muito importante. Se você não tem o conhecimento em inglês, nem que seja o básico, olha só, você já vai ficar um pouco para trás. Quando você tem um inglês, nem que seja um inglês para iniciante, um inglês básico, você já vai estar na frente de centenas de pessoas que estão esperando a sorte chegar. E hoje, com o avanço da tecnologia, você tem que ter informática também, tá? Olha só o que eu estou passando. Inglês, você tem que ter, claro que você tem que ter inglês. É uma exigência.
Mas você pode até me perguntar, professor, e se eu não tiver inglês, eu vou conseguir um emprego ou não vou? Claro que você vai conseguir. Agora, quem tem o inglês, é claro que o salário vai aumentar. E pode aumentar em mais 60% do que você ganhar, tendo inglês. Informática, eu já falo que é obrigação. Você tem que ter informática, porque hoje a gente está em um mundo, olha só, tecnológico, com muita tecnologia aí. Como, por exemplo, essa aula que você está assistindo é com base na tecnologia. Se não fosse, você não estaria aqui junto comigo. Além da constante atualização por meio de cursos e palestras referente à área que você está estudando. Isso pode ter certeza que vai ajudar e muito. Agora um pouco sobre as principais atividades desse profissional. Acompanha comigo. As funções do auxiliar administrativo são muito parecidas com as de uma secretária e também um secretário. E em muitas empresas as atribuições são as mesmas. Então você já pode entender isso aqui. Então já fica na sua mente que você fazendo o curso de auxiliar administrativo, você pode trabalhar como uma secretária ou também como um secretário. Só para você entender um pouco e não esquecendo que o auxiliar administrativo é o assistente administrativo também. Vamos lá. Receber e enviar correspondências. Olha as atividades, né? As funções desse profissional. E também documentos. Vai controlar as contas a pagar, controlar os recebimentos da empresa. Pode, tá? Pode. Não estou falando que vai entrar na empresa para ficar emitindo nota. Mas estou falando que pode, tá ok? Vou só pegar o marca-texto, só para você entender, tá? Isso aqui pode, olha, pode, tá? É uma probabilidade. Mas assim, para você emitir nota, você tem que ter um treinamento específico para isso. A empresa, ela pode fornecer esse treinamento na hora que você for trabalhar, ou você pode adquirir esse treinamento pela internet, em cursos online ou cursos presenciais também. Preparar e encaminhar documentos, tirar cópias, coordenar trabalho de logística da empresa. Quando a gente fala assim, coordenar, analisar, né, as atividades administrativas como documentos, trabalho de logística da empresa também, enviar documentos para o departamento contábil e fiscal, atender telefonemas e esclarecer dúvidas sobre o financeiro também, outra probabilidade, o que pode acontecer ou não. Mas para isso a empresa vai ter que treinar, olha só, vai ter que treinar realmente, né, sobre os processos, né, sobre as políticas da própria empresa. Elaborar e apresentar relatório financeiro, coordenar o departamento de compras, manter organizados arquivos e também cadastros e muitas vezes controlar o departamento de recursos humanos. Tudo que eu estou falando aqui referente à parte de assistência, né, auxiliando, é referente à documentação. Eu quero que você entenda isso, referente à documentação, porque esse profissional, o auxiliar administrativo, ele vai entender que tudo isso aqui não é que ele vai coordenar o departamento, e sim que ele pode cuidar daquele departamento referente à organização da documentação, o atendimento ao cliente. Lembrando que esse profissional, ele pode trabalhar em qualquer departamento da empresa. Por isso que tem falando aqui sobre recursos humanos, sobre compras, sobre logística e muito mais. Mas assim, esse profissional, ele vai, olha só, trabalhar exatamente fazendo a organização, recebendo e enviando documentos, e-mails, telefonemas. É nessa parte administrativa que esse profissional vai exercer as suas funções, as suas atividades. Agora falando um pouco sobre o mercado de trabalho para esse profissional.
O mercado de trabalho nessa área é amplo, então tem muitas oportunidades, visto que muitas novas empresas abrem todos os anos, além de que a maioria das empresas devem ter um setor que cuida do financeiro e também do administrativo. Só uma coisa, todas as empresas, todas as organizações precisam desse profissional, por isso que é uma área que não vai faltar emprego. Eu posso dizer isso aí pela prática, que não vai faltar oportunidades. Aí pode ter alguma pessoa ou outra e pode falar assim: ah, mas eu já fiz um curso. Agora vamos analisar. O mercado está exigente. Será se ele está pedindo somente um curso ou várias qualificações? Também a qualificação pessoal, como eu citei. As empresas, olha só, elas estão exigentes e elas querem profissionais dedicados, atualizados e também qualificados. Coloque isso na mente que você vai ter sucesso mesmo. Para se destacar nesse meio, no mercado, a proatividade é um ponto muito importante. Não é somente fazer o curso, você tem que aparecer. Começou a fazer o curso, então já coloca cursando auxiliar administrativo. Isso mesmo, coloca cursando. Atualiza, deixa seu currículo preparado para as oportunidades. Além da vontade de desenvolver e também se atualizar. Isso é muito bom, ok? Agora, para a gente terminar essa aula, tem uma pequena leitura e eu quero que você acompanhe comigo. Curiosidades. Nas antigas civilizações egípcias e também mesopotâmicas, por volta dos séculos 4 e 5, tem-se registro da profissão da escriba. Eram homens de confiança do rei ou também imperador e possuíam o maior domínio da escrita no reino. Eles redigiam ordens e também cartas, classificavam arquivos e se encarregavam de sua execução. Esses escribas eram os antigos secretários do reino. O inventor da máquina de escrever, Christopher, permitiu que sua filha Lilian testasse seu invento publicamente, e ela se tornou a primeira mulher a ultrapassar tal barreira. No centenário do nascimento de Lilian, no dia 30 de setembro, as fábricas de máquinas de escrever lançaram um concurso para selecionar a melhor datilógrafa. Com o passar dos anos, esse dia foi dedicado a todas as mulheres que assumiram a função de secretária ou também o secretário. Olha só que curiosidade boa para você entender um pouco sobre essa pequena leitura. Por isso que eu falo, a leitura ela é muito importante porque a leitura traz conhecimento. Agora já deu para você entender um pouco, por que os administradores precisam desse profissional. Exatamente, olha só, exatamente para isso aqui, ó. Vou analisar aqui a contratação aqui, desse pessoal aqui, dos escribas. Isso mesmo. Os escribas, só procurando aqui, tá ok? Olha só, esse aqui, ó, os escribas. Viu? Eles faziam o quê? Redigiam ordens e também cartas. Aí fica melhor, no entendimento referente a esse profissional que é o auxiliar administrativo. Ou digamos, o profissional mais importante do administrador. É quem? O auxiliar administrativo. Agora, a minha sugestão que eu falei antes de acabar a aula, eu quero que você faça uma pesquisa para você aprender. Você vai fazer uma pesquisa para você. Sobre trabalho em equipe e também comunicação, tá ok? Trabalho em equipe e comunicação. Pesquisa em livros. Você pode também pesquisar na internet, leia e faça um resumo do que você entendeu, do que você aprendeu. São dicas importantes para você ter crescimento profissional. Então, se você fizer isso, se você estudar, se você se qualificar, pode ter certeza
que você vai alcançar os seus objetivos. Eu vou ficando por aqui, mas eu deixo esse forte abraço e eu te vejo na próxima aula, trazendo mais conhecimentos para você. Até mais!